E a gente sempre dá início à nossa entrevista perguntando o seu nome completo, a sua idade, profissão. Haroldo Bledov, Bledov, Bledov. 81 anos, ex-professor e morador há mais de 50 anos em Chapeta. Mais de 50 anos. Acompanhou bastante coisa, então. Sim. A cidade mudou bastante, né? Bom, gostaria que o senhor contasse um pouco pra gente a história da sua família, né? Os seus pais, aonde o senhor nasceu. Eu sou natural de Santo Ângelo. Iniciei a minha carreira na Linha Nova, em Porto Xavier. Depois fui para Santo Isidro, município de São Nicolau. Aí vim para Chapeta, onde fiquei até me aposentar. Então o senhor passou por várias cidades durante a sua vida profissional. Várias cidades. É bom lembrar que Chapeta pertencia a Catuípe e não tinha luz elétrica. Quando tinha luz, ligavam o motor do salão. E naquela época, só os taxistas tinham carro. E os jardineiros vinham à sede, onde a maioria dos colonos tinham. Bom, isso aí é o que eu lembro, né? Tinha o jardineiro, né? Hoje em dia, não aparece mais jardineira, é só carro. E na época, não tinha nem asfalto, era chão bruto, né? É isso aí. O senhor pode explicar um pouco o que seria a jardineira, né, para as pessoas que não conhecem? Jardineira era um meio de transporte, é tipo uma carroça toldada. Eles vinham fazer compra e se divertir na sede. Jogavam bolão, tomavam cerveja. Mas era usado mais para passeio, né? Sim, Para lida no campo, eles usavam as carroças, outros meios, né? o carroça a boi e mesmo puxado a cavalo, né? E os seus pais? Quem eram? O meu pai se chamava Otto Bledov, a mãe Maria Luísa Bledov. São falecidos, né? E eles eram naturais da onde? O meu avô era o meu pai era natural da Alemanha. E por parte da minha mãe, o avô era natural de Jaguari, vieram da Itália. O seu pai era alemão e a sua mãe era descendente de italiana. Naquela época, prometiam surrar o meu pai se não casasse com a lemoa. Era muito racista, né? E o pai gostou da gringa e casou com ela. E ela administrava tudo, né? Então a sua mãe nasceu em Jaguari. É, Jaguari. O avô era natural da Itália, né? Daí de Jaguari vieram para Santo Ângelo. O avô colocava um bolicho secos e molhados na época. Hoje em dia é supermercado, né? A Vila Pipe, Vila Hortência aí. Jaguari teve muita colonização de italianos. Aqui tem muitas famílias descendentes lá de Jaguari, Chapeta, né? O senhor se recorda de alguma história da sua mãe contando como que foi essa vinda, né, dos pais dela, dos navios da Itália? Qual era o objetivo deles nessa vinda para o Brasil? Olha, era uma família numerosa. Vieram para Santo Ângelo, aí a minha mãe trabalhou na extinta fábrica de fumo, e o pai trabalhou na madeireira e depois se aposentou na prefeitura, né? Mas era muito difícil a vida. Nós vinhamos no interior de Santo Ângelo, onde deu uma muita seca. Aí os pais tiveram que trabalhar. Nós éramos entre 4 irmãos, né? E o único que estudou mais fui eu, né? Os outros não estudaram, mas
tiveram uma profissão, né, boa. Mas o senhor não lembra da sua mãe contar sobre essa vinda? O que que eles buscavam ao vir para o Brasil? Como? O que que a família da sua mãe, que era, né, que veio da Itália, qual que era o objetivo deles como imigrantes para vir, sair do seu país de origem e vir para o Brasil? Lá na Itália, no interior da Itália, era muita pobreza. Então eles vieram para Jado para melhorar a vida, né? E aí eles foram direto para Jaguari? Jaguari e depois Santo Ângelo, né? Era família, a minha mãe era família numerosa também. Todos os meus tios são falecidos, né? Qual que era o sobrenome da família da sua mãe? Isolan. Isolan. E os seus avós? Qual era o nome deles? Olha, era Augusto e Augusta Isolan. Por parte do pai, Eduardo e Elizabeth Bledolf. Mas na família do seu pai, o seu pai nasceu da Alemanha. Da Alemanha. Nós somos prussianos, da Prússia. Antigamente era tudo da Alemanha, né? Áustria, Prússia. Também era lugar de bastante pobreza lá. Vieram para Santo Ângelo para melhorar a vida, né? E eles vieram direto para Santo Ângelo, a família do seu pai. Não, meu pai nasceu em São Pedro do Sul. Daí vieram para Santo Ângelo, onde criaram os filhos, né? E os seus avós também vieram para essa região? Não, vieram da Itália direto para Jaguari, de Jaguari para Santo Ângelo. E os seus avós da Alemanha também? Sim. Mas eles vieram para a região aqui de Santo Ângelo, os seus avós? Não, eles vieram naquela região de São Pedro do Sul, perto de Santa Maria, né? E daí o meu pai trabalhava no interior de Santo Ângelo. Aí conheceu a minha mãe, casaram e tiveram os filhos, né? Mas os seus avós permaneceram lá? Eles acompanharam essas mudanças de cidades? Uma época acompanharam. É que cresceu muito, né? Hoje em dia, até eu, quando vou para Santo Ângelo, estranho, né? É muito diferente de como era antes. Mas os seus avós faleceram aonde, o senhor lembra? Os meus avós faleceram, por parte da mãe, faleceram em Santo Ângelo. Daí, por parte do pai, eu quero ver se for ainda perto de Três Passos, ver se lembro ainda deles. Eu não sei onde é que faleceram, que moraram um tempo em Três Passos e depois em Juí. Naquela época, Padre Gonzales era tido como feijão miúdo, né? Eu acho que foram enterrados ou lá, Padre Gonzales, ou em Juí. Eu não lembro. Não cheguei a conhecer. Os seus avós paternos, que o senhor não conheceu? Não. E os maternos o senhor conheceu? Materno, sim. O senhor lembra de ir na casa deles, lá em Santo Ângelo? Nós morávamos perto de onde o meu avô tinha os secos e molhados. Bem pertinho, era só atravessar a rua, né? Naquele tempo era tudo um campo. Hoje em dia está todo povoado, né? Esse seu avô era comerciante. Era. É comerciante antigo, né? E os seus pais, eles trabalhavam com o quê? O meu pai trabalhava no interior de Santo Ângelo, em Cão dos Mendes, dolaria. Depois foi trabalhar no seminário com a minha mãe. E depois ele trabalhou na serraria dos Cola, em Santo Ângelo. Daí trabalhou na administração do Dom Felipe Pipe até se aposentar, né? E a sua mãe? A mãe trabalhou sempre em Santo Ângelo. Na antiga fábrica de fumo, trabalhou até se aposentar lá.
O senhor lembra o nome dessa fábrica? Era chamada de Fábrica de Souza Cruz. Souza Cruz. Depois foi extinta, foram embora, né? Ficou os prédios onde funciona agora o Supermercado Nacional, um dos prédios. E quantos irmãos o senhor tinha? Eu tenho uma irmã, um irmão e duas irmãs. O meu irmão e a minha irmã são falecidos. Só tem eu e a minha mana mais velha, a Maria Olinda, que mora em Capão da Canoa. E a família dos seus pais, os seus tios, era uma família numerosa, o senhor falou? Era numerosa. A maioria morava em Santo Ângelo. Faleceram ao longo dos anos, depois de velhos já. E o senhor teve quantos filhos? Eu tenho só duas filhas, a Patrícia e a Simone. E já tem netos, bisnetos? Eu tenho neto, 4 netos e uma neta. Queria que o senhor falasse um pouco agora sobre a sua infância, né? O que o senhor se recorda lá da sua infância em Santo Ângelo? Brincadeiras, né? Como é que foi a sua infância mais... Na época, quando eu era guri, nós mesmos fabricávamos os carrinhos de lomba. Aí tomava banho na cachoeira e na água, como é que é a água pura lá. Daí, no interior de Santo Ângelo. Eu estudei uma época nos Irmãos Maristas, no Grupo Escolar Onofre Pires, depois fui para os Maristas. Aí completei meus estudos na CNC. E aí vim para Chapeta, aí tirei o normal e a faculdade, né? Era uma época difícil. Não tinha asfalto, era só um barranco e chão batido. O senhor lembra de alguma brincadeira da sua infância? Tinha cavalinho de pau, o saco de corrida. Nós jogávamos muito bolita. Hoje em dia nem jogo mais bolita. Bolita era a brincadeira que mais nós praticava, né? Mas a sua casa ficava na cidade mesmo. Não, ficava na vila, perto da cidade, né? A Vila Hortência, e passando a rua é Vila Pipi. E essa cachoeira que o senhor fala, não é o Comandaí, lá em Santo Ângelo? O senhor falou de uma cachoeira que o senhor ia? Não, não. Era ali em Santo Anjo mesmo, e daí a cachoeirinha, depois nós tinha a água fria. E nós era piá, tomava muito, muito banho lá. Escondido dos pais, né? Que se preocupavam muito, né? A minha mãe só dormia quando eu chegava dos estudos. Senão, não dormia. Tu viu, né? Atenção, né? Preocupação de mãe. E também pescavam no rio? Ah, sim, pescava. Eu e meu pai pescava. Com rolha, pegava lambari. E o meu pai tinha uma espingarda 36, caçava pombas. Antigamente caçavam bastante também, né? Tinha muita caça. E como que foi o período da sua juventude? Que época que o senhor veio para Chapeta, né? Como que se deu essa relação com Chapeta? Bom, a princípio, queriam me dar Buriti. Daí eu quis vir mais longe. Daí tinha vaga em Chapeta. Mas tu vai para Chapeta, lá em Acorá, que matam cada semana um. Digo, eu estou acostumado já com os bandidos, com os marginal. Me dá para Chapeta. E estou aí, fiquei até agora. Mas o senhor estudou lá em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Depois de Juí, né?
O senhor fez faculdade em... Faculdade de plena de geografia. Na área de educação mesmo, né? Antes estudos sociais, depois a plena geografia. E foi em Juí, então, que o senhor estudou? Foi em Juí. Já era Unijuí na época? Fidene? Não, não. Era a FAP dos Capuchinhos. Depois a Fidene. Hoje em dia é a universidade, né? Nós tínhamos aula ali no prédio antigo, ao lado dos Capuchinhos. E aqui era conhecido, então, como um povo faca na bota, que dava muita briga. Não, até que não, é tranquilo. É muita diversidade de população. Tem italiano, alemães, poloneses, portugueses, brasileiros. É descendência, né? Mas era mais em Acorá, então, que tinha essa fama. Era mais em Acorá. Antigamente, por qualquer coisa, matavam. Hoje em dia tá mais calmo agora, com essa juventude não acontece mais isso, né? Era muito noticiado em Santo Ângelo no período que teve a Revolução, principalmente, né? Houve muitos combates em Acorá. Sim. E durante algum tempo teve uma fama de ser um local perigoso, de certa forma. Perigoso de morte, brigas de morte, né? Mas Chiapeta já teve uma formação diferente, né? Já teve mais colonização de outros povos. Colonização alemã e italiana, e polonesa, principalmente, né? O senhor se recorda de ter passado por Inhacorá nessa época, mas... Não, eu lecionei 2 anos e meio em Acorá, mas na época mais calma, né? Depois fui para São Martinho, 5 meses, porque aqui não tinha as séries finais estadual, né? Depois é que veio. E o senhor era professor do Estado? Exatamente, professor do Estado, diretor, vereador, candidato a prefeito. Hoje não sou nada mais. A secretária de Educação do município, isso é que eu lembro. O senhor foi secretário aqui? De Educação do município. O senhor foi? Fui. Não me lembro qual era o prefeito na época. Eu acho que era um colono, né? Bom, depois eu vou querer saber um pouco mais detalhadamente sobre todo esse seu currículo em diferentes âmbitos, né? Tanto na educação quanto na vida política. Mas eu queria saber um pouco mais sobre esse período que o senhor esteve em Acorá. Foi no início da sua vida profissional? Em Acorá pertenceu uma época a Chiapeta. Depois, quando desenvolveu e criou condições, passou a município. E ainda hoje está em franco desenvolvimento, né? O senhor lembra mais ou menos qual a década que o senhor lecionou em Acorá? Não lembro. Aqui não tinha, agora faz muitos anos que tem do Estado e segundo grau. Na época não tinha, daí eu tive que lecionar em Acorá e São Martinho, né? Mas lá ainda era conhecido como Três Vendas? Em Acorá? Era popularmente conhecido como Três Vendas. E aí o finado Nazinho tinha um boliche na esquina. Ele morou aqui em Chiapeta, morou e morreram. Ele e ela, né? A tia Zilá? A tia Zilá? É a Zila. Ela é... Falecida. Sim, eu conheci ela. Ela era irmã da minha bisavó. Sim. Que era da família Pires, né? Morreram já velhos, né? Sim, ela tinha 90 e poucos já quando ela faleceu. E esse boliche que eles tinham ficava nessa saída de Inhacorá para Chiapeta. O boliche do Nazinho
Ficava nessa saída de Inhacorá. Isso, saía de Ancorá para Chapeta. Ele tinha um bolicho na época bastante forte lá. Gostava de presentear a mulher com joias. Eu acho que ele teve um tempo também, ele trabalhou na Fazenda Monte Alvão, pelo que eu sei. A família dele, do Nazinho. Montalvão tem um descendente do Chapeta, Luiz Carlos Chapeta, que é o que progrediu mais, adquiriu mais terra. Ele levou o nome da mãe dele na inauguração do asfalto até Ponte do Buricá. E daí o nome de José Gabriel Chapeta, também eu acho que era parente dele, no auditório, ao lado do Colégio Anchieta. Nós entrevistamos o senhor Luiz Antônio. Também é um dos participantes do nosso projeto. Já entrevistaram ele? Sim, ele participou. Ele deve ter a minha idade, mais ou menos. Tem 2 filhos que tocam a lavoura. Né? Queria que o senhor contasse um pouco mais dessa escolha de vir para Chapeta. E na época que o senhor veio, como é que era aqui? Era uma vila? Quais... Bom, na época era realmente uma vila. Não tinha calçamento, era um chão batido. A avenida principal era chamada de São Januário. E a maioria das casas eram de madeira. Né? E era um povoado bastante populoso. Aí eu lecionei 11 anos ali vocês passaram na escola de Chapeta, escola rural de Chapeta. E a pé, enfrentando geada, temporal. Era novo, né? Não tinha aluno, secava a roupa no fogão a lenha do meu colega Romirto, depois vinha embora. Era sofrido. Romirto Dietrich? Dietrich. A gente também conversou com ele. Conversou? Sim. Ele deve ter falado de mim, né? Sim. Nós somos praticamente da mesma idade. E o senhor lecionou aqui em quais escolas? Aqui aqui na Escola Anchieta, na CNC, que era particular, e na escola de Inhacorá, lá da sede, né? E São Martinho. Nós dava aula no salão paroquial, todo de madeira. O diretor, Hugo, antes já é falecido. Mas era difícil, para não perder o contrato, eu gastava mais da metade que eu ganhava de táxi ou ônibus, né? É sofrido. Muita dificuldade. Mas graças a Deus venci, né? Com a ajuda de Deus. E como que o senhor se deslocava até Inhacorá, por exemplo? Deslocava de ônibus e daí eu pagava um táxi ali do finado Hugo Oppe. O rapaz era taxista. Nós tínhamos um Porcel antigo, né? Porcel 71, por aí, 72. E essa empresa de ônibus, ela fazia rota até Santo Ângelo? Ela fazia o trajeto, principalmente de Alegria até Santo Ângelo, em Acorá. Empresa em Acorá. Agora foi à falência, né? Acho que sim. Até pouco tempo funcionava ainda. Mas não fazia mais esses trajetos, eu acho, até Santo Ângelo. Não, é só de ônibus, né? Era longe, dava mais de 60 quilômetros. Ia passando pelo interior, né? E acho que até... Exatamente. Ia passando no interior, ia parando, né? Pegando o pessoal. Era tanta gente que eu lembro quando era guri, até no teto botavam os passageiros. Não podiam perder nada, né?
E o senhor ia visitar os seus pais também, lá em Santo Ângelo? Oi? O senhor visitava os seus pais também lá em Santo De vez em quando eu visitava eles. Quando a minha mãe podia, ela vinha me visitar também aí. Eu casei em Chapeta, minha senhora é Preto, com 2 T, Preto. Italiana também. Qual o nome dela? Ilzair Preto Bledov. Ela é 10 anos mais jovem que eu. A sua esposa, ela é viva? Sim, é viva. Ela trabalhou até se aposentar no posto de saúde de Chapeta, né? Auxiliar de saúde. E o que mais que o senhor se recorda, assim, dessa época, dos primeiros momentos em Chiapeta, né? O que mais que tinha aqui de construções, de comércio? O comércio era fraco. Só tinha no salão e um bar do finado... Não me lembro o finado. E daí substituíram as casas de madeira por material, né? Hoje em dia a maioria das casas é mais material. Durabilidade, né? E tinham muitos colonos que vieram para cá também. Sim, temos colônia. Na época, eu parava no salão. Eu parava no salão na época e a minha esposa veio visitar a irmã dela, que morava praticamente na frente. Não tinha televisão. Era poucas casas que tinham televisão daquela com válvula ainda, né? Bom, daí nós apresentava, nós tínhamos uma equipe da juventude, apresentava teatro, mais com temas religiosos. Em Alegria, Espírito Santo, em Acorá, São Martinho. E a nossa reunião dançante era do antigo toca-disco. Hoje em dia é tudo moderno, né? Quando vinha alguém, já no fim da reunião dançante, alguém querer dançar, aí eu desligava desligava o toca-disco e encerrava a reunião. O senhor falou que parava em um salão. Qual era esse salão? Era no centro. Hoje em dia não existe mais salão, está transformado em peças para alugar, né? Não. Você tem casa, uns prédios ali. No salão, então, eu não precisava ir no baile, já estava no baile. Era só no salão mesmo, né? Que nós nós assistia a antiga novela Rio Vermelho e assistia no salão mesmo. Ele comprou uma TV. Hoje em dia é tudo digital, né? Mas esse salão que o senhor se refere era do seu Nildo Beck? Arnildo Beck. É falecido, né? Era do Arnildo Beck. E o irmão dele tinha um prédio ao lado, funcionava o bar, vendia chopp, e onde tinha um bolão também, né? Eu paguei muita cerveja lá, até aprender a jogar bolão. Esses Beck vieram de Augusto Pessana. Como é que é o jogo do bolão? Eu não estou familiarizado com a... O bolão era uma bola grande, com 9 paus no fundo, e uma prancha, e aí tu atirava, você fazia 9 paus, era o máximo, né? Tinha gente que bandeava. Não chegava nem a bola chegar lá. Bandeava, né? E aí ganhava quem derrubava mais? Ganhava quem derrubava mais. Eu não sei quantas vezes eram, mas eram várias vezes. Somatório, né? Você tinha um número de tentativas de tentar derrubar. E tinha alguma pontuação? Eu peguei prática. E daí também tinha lá, logo adiante,
tinha uma cancha de bocha, né? Também jogava bocha. Hoje em dia, tô desativado, não jogo mais. Bolão é uma tradição bem alemã também, né? É, a maioria é alemão, gosta de cerveja. E tinha o bolãozinho também. Ah, e o bolãozinho, essa era praticada pelas mulheres da sociedade, né? Em Chapeta e lá da evangélica, o bolãozinho. Aí tinham dois grupos. É, mas participavam ativamente. Cada grupo, né? Com grupos iguais, tá indo. Então, quando o senhor veio pra cá, o senhor ficava lá no salão, era uma pousada também. Sim, o salão. O salão, nós tínhamos dois quartos, uma moradia, que quando chovia, eu tinha que arredar a cama para não se molhar, né? O, o salão parava mais no salão mesmo. Depois, o Arnildo Becker comprou, né? Daí eu fiquei mais no salão. Quem que era o proprietário anterior? Era da família Funk? Não me lembro, parece que o Franco era uma época. E era uma senhora natural de Santo Ângelo. Depois os Becker adquiridos do Fleck. São falecidos, Fleck. É, eu acho que primeiro foi a família Funk, depois Fleck, depois os Beck. É, exatamente. Que tem a escola Lorette Funk, né? Que é dessa família. A Lorete Frank era natural da minha vila, lá de Santo Ângelo. Aí, quando o meu colega era secretário de Educação, deu o nome de Lorete Funk. Ele e ela são falecidos já. É, O senhor pode relatar um pouco mais sobre como que eram essas reuniões dançantes no salão de baile? bom, a Reunião Dançante era muito movimentado. Vinha gente de todas as partes da cidade, né? Geralmente eram animados com conjuntos musicais. Os Montanari e outros conjuntos que na época eram fabulosos, né? Aí faziam baile de vez em quando, para receber o dinheiro, né? Era o ganha-pão deles. Montanari. Montanari. Eu não sei se ainda existe essa banda, mas era famosa na época. Algum grupo musical que fosse daqui? O Demink e Montanari. Demink e Montanari. E aqui ultimamente tem o Renovação. Renovação. Tocam também em várias cidades aí. O senhor também já ouviu falar dos Coringas? Ah, e os Coringa. Houve uma época que gravaram até um disco, né? Depois desmancharam o grupo, mas era mais gauchesco, né? E tinham outros salões de baile aqui? Ah, tinha logo adiante mais um salão, chamavam de salão de mola, que é quando dançava eles balanceavam, né? É salão do Zaikov, Helmut Zaikov. Depois, hoje em dia, desmancharam tudo. Aí, logo adiante, os Cadore construíram uma casa grande, né? O Cadore, eu acho que é filho do Valtemir. É, esse salão era famoso também. Era. Era conhecido como Salão de Mola. Não precisava nem dançar, só no sacolejo das molas. E aí dava impulso na dança, o tablado com molas. É. Mas realmente não tinha mola embaixo, era o próprio assoalho. Não sei se era mal calçado que dava o movimento, né?
Ah, não tinha mola. Não. Era chamado só. E vinha o pessoal de toda a região para esses bailes? Oi? Vinha o pessoal de outros lugares para esse baile? Vinham. Vinham de Santo Augusto, São Jacó, acho que em Acorá, vinha em peso. Alegria, era famoso, né? Era bem, tinha bastante propaganda. E o pessoal de Inhacorá tinha uma certa rivalidade com o pessoal de Chapeta? Oi? O pessoal de Inhacorá tinha alguma rivalidade com o pessoal de Chapeta? Não, até se davam muito bem, né? Não tinham rivalidade. Nunca houve, assim, briga generalizada, não. Se entendiam bem. Não tinha um pouco de preconceito com o pessoal de Inhacorá, que já era mais descendente de índios e Não, negros? não. Antigamente, nos bailes, as alemoas não podiam dançar com negro, né? Não podia. Era racista. Então o senhor lembra do grupo dos Coringas? Sim. Os Coringa, a Renovação, as bandas de Mink, Montanari. Uma época na Mateada veio, mas depois choveu muito. O Bertucci, o mais velho, acho que são falecidos já. Daí choveu muito, não deu para se apresentarem. Agora aqui a característica é a Mateada, né? Há muitos anos tem. Legal. Eu quero que o senhor comente um pouco mais sobre as escolas, né? Como é que foi a evolução dessas escolas, da estrutura dos prédios, né? O que o senhor se recorda assim. Hoje a gente tem uma estrutura diferente. Bom, a escola na CNC tinha só a chapada. Quando chovia não dava para acender a luz, que é perigoso dar choque, né? Lá a escola onde eu lecionei era o grupo escolar da sede. Depois mudou muito. Agora tem vários prédios de alvenaria, né? Aí leciona toda a série do fundamental e o segundo grau também. Falando em segundo grau, vinha gente de Alegria e em Acorá estudar aqui. Agora em Acorá tem segundo grau, né? Mas era muito difícil. Nós passava muito frio. O vento soprava de baixo para cima. Era ripado o assoalho. Ripado, né? Hoje em dia se queixa, mas não sabe o que é dificuldade em lecionar numa escola precária, né? Esse CNC é o atual Anchieta? Oi? O CNC que o senhor se refere hoje, atualmente, ele é o Anchieta? Não. Atualmente é o Grupo Escolar da Sede. Depois o nome de Anchieta fui eu que eu dei numa biografia. Eu dei Anchieta e Santo Antônio, que eu sou de Voz Santo Antônio, né? E deu Anchieta. Tá bom, foi o primeiro professor do Brasil, né? Educava os índios. Mas o CNC, então, ele virou Anchieta. Não, a CNC foi adquirida pela prefeitura. Agora é a Escola Municipal Lorete Funk, que pertence à prefeitura, né? Entendi. Então o prédio que era o CNC hoje é o Lorete. É Lorete. Foi ampliado, reformado. E o CNC ele era particular. É particular. Eu lecionei uns 22 anos na CNC. Tem história de vida. E funcionava só o segundo grau lá. Não, lá funcionava exatamente o segundo grau, mas técnicas comerciais. Nada a ver com o segundo grau de Coral ou de Anchieta, né? E como é que foi esse processo do Anchieta? Da construção ali que o senhor sugeriu o nome? Existia um prédio anterior, de madeira? Tinha o grupo escolar da sede, era de madeira, né? Daí, quando tem o segundo grau, as séries finais, o fundamental e o segundo grau, daí o pessoal deixaram de vir de Alegria e de Ancorá, né? Que agora deve ter segundo grau lá também.
Mas é a evolução da educação. O fundamental completo, segundo grau, e agora muita gente vão na faculdade de ônibus, né? Eu tenho colegas que formaram professoras. Esse meu genro foi meu aluno, o Rudinei Rosim. O Polo não, porque o Polo mais estudou lá no seminário, no Santo Augusto, né? Seminário de Braga. E essa escola da sede não era no local onde é o Anchieta hoje? Exatamente, é no mesmo local. No mesmo local. Onde demoliram o prédio antigo e construíram prédios de alvenaria. É no mesmo local. Não tinha uma escola anterior, então, a essa que ficava ali onde hoje é a prefeitura, ali nos arredores da igreja? Tinha, eu acho que era a escola municipal, ao lado da igreja católica. Até eu dei aula uma época lá. Essa foi a primeira escola de Chapeta? Essa foi a primeira escola da sede? É uma das primeiras escolas, onde a dona Érica era professora também, né? Dona Érica Enz. Também a coitada está perto de completar 100 anos, acho. É uma vida. Não tinha uma figueira que às vezes dava... Exatamente, uma figueira. Eu até hoje lamento terem derrubado a figueira. Tinha duas figueiras, uma grande e outra lá perto de Montalvão. Uma figueira grande também derrubaram, né? Devia ter ficado em Chapeta, né? Mas aí alargaram essa figueira para alargar as ruas, né? A figueira é a árvore símbolo de Chapeta. Era. E era antiga. Mas a figueira não é uma espécie nativa da nossa região, né? Ela foi trazida. A figueira não é uma espécie nativa da nossa região, ela foi trazida. Foi trazida, né? Pelos imigrantes. Mas desenvolve uma árvore grande. Muito grande, ainda mais se ela tiver... Tem algumas que são centenárias, né? Tem uma lá na Monte Alvão que ela é mais de 100 anos. Essa em Santo Ângelo tinha um antigo umbu. Umbu também é antigo, né? Hoje em dia não tem mais nada. Construíram tudo lá. E lá em Acorá, o senhor pode me explicar um pouco, que o senhor se lembra, era na escola Visconde que o senhor dava aula? Exatamente, Visconde de Cerro Alegre. Era de madeira, depois passou a ser de material. Onde a diretora, eu acho que é viva ainda, aquela senhora, como é que é o nome? Ela mora perto da escola. Zélia. A Zélia. Zélia Volsky. O nome do marido dela eu não lembro. Mas deve estar mais de 80 anos já. Ela era diretora na minha época lá. E na época eu dava toda a disciplina. Era educação física, geografia, história, português, matemática. Preenchia as vagas dos professores, né? Hoje em dia tem professor para cada matéria, praticamente, né? E como é que era nas escolas, assim? Tinha merenda? Não lembro. Na época não tinha merenda. Não lembro, não tinha merenda. Eu sei que eu saía aqui de tarde, levava um lanche, ficava até de noite para dar aula. Era sofrido. E tinha uniforme? Uniforme. Não tinha uniforme. Não tinha uniforme também. Eles vinham à aula como podiam, né? Hoje em dia, a maioria das escolas não tem uniforme também. Material escolar. Como é que era para adquirir? Era muito pouco material escolar. Tanto é que eu tinha que tem até hoje uma biblioteca para consultar, né? E era cadernos, livros, giz. Isso o senhor que tinha que comprar?
O senhor que tinha que comprar ou a escola fornecia esses materiais? Não, geralmente eles traziam, né? Ou mandavam, eu acho que mandavam. Acho que a Delegacia Regional de Educação mandava. Interessante. Depois eu vou querer que o senhor nos mostre a sua biblioteca. Não pode olhar. Daqui a pouco, quando a gente finalizar a entrevista, acho que seria interessante a gente fazer umas imagens lá, o senhor mostrando a sua biblioteca, né? O senhor foi professor. E eu também gosto muito de livros, então sou bastante interessado, assim. Na época, em vez de eu colecionar namorada, eu colecionava livro, né? E como é que era o material do ensino? Existia cartilhas, alguma coisa assim? Material didático? Eu lembro que até na escola rural tinha a cartilha Queres Ler? Queres Ler? Eles usavam numa pastinha de fazenda. O material era pouco mesmo, né? Não é da época daqueles quadros de pedra que aí escreviam e depois apagavam? Exatamente. No quadro de giz, nós chamava. Uma época, os alunos brincavam com giz. Reclamei, mandei trazer uma caixa de giz e trouxeram. Hoje em dia não trariam mais. Mudou muito a educação. Hoje em dia quem falta, os alunos só faltam bater nas professoras, né? Na época a gente falava um pouco alto e eles ficavam quietos. Agora mudou muito. E também existiam punições para alunos que tinham condutas mais desrespeitosas? Tinha condições. Aqueles que podiam mandavam os alunos estudar fora, né? Como é o caso do ex-aluno meu, doutor Amaral. Doutor Amaral, Jorge Amaral, né? Não, professor, eu pergunto no sentido de punições, né? Se existiam punições. Eu já ouvi histórias de régua, milho, Não. castigos. Não, nós tínhamos condições, tinha régua, que naquela época os alunos falavam um pouco, batia nas mãos dele, batia nos alunos. Ou fazia jurar a parede. Às vezes eu parava lá na frente, tinha que dizer por que estava de castigo. E chegava em casa, você contava, apanhava mais ainda. É a tal coisa, né? Mudou muito. O professor, ele era uma autoridade. Exatamente. A autoridade, depois dos pais, a maior autoridade era o professor. Ou professora, né? E o senhor foi diretor também. Fui. Em quais escolas? Na Escola Anchieta. Diretor, 11 anos. Na Escola Anchieta. Naquele tempo não tinha eleição, era praticamente... Passava um ano para o outro, né? Ainda. Era designado. E foram 11 anos consecutivos? Praticamente. Completava 11 anos depois. O senhor foi o primeiro diretor? Não. A primeira diretora era a professora Dejanira Fraga. Depois, o professor Olavo Urbano Brando, parece que é, Olavo, na CNC. E passaram vários diretores até eu assumi. E já era Anchieta ou teve outro nome antes? Não, era o grupo escolar da sede. Depois passou a chamar-se Anchieta. Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Anchieta. Foi uma sugestão sua. O senhor que sugeriu esse nome. Anchieta. O senhor que fez essa sugestão do nome? Como? O nome Anchieta, foi o senhor que sugeriu? Eu sugeri o nome Anchieta, que foi o primeiro professor dos índios, né? Do Brasil. Eu ia ao Santo Antônio ou Anchieta, um dos dois, mas deu Anchieta. Tá bom igual. Ele era um padre jesuíta.
jesuíta, né? Atuou em É. São Paulo. É, E eu acho interessante que Anchieta também rima com chapeta. Anchieta, Chapeta. Combina, né? O senhor pode nos contar agora um pouco como que o senhor conheceu a dona Ilzair, né? E como que foi o casamento? Eu conheci ela que naquele tempo não tinha Corsã. Onde eu parava, tinha um poço com água boa. E volta e meia ela vinha buscar água no poço, né? E daí atravessava a rua. Daí então começou o namoro tranquilamente. Aí eu casei e fiz o casamento no salão dos Becker, né? Eu estou aí. Ela está me tolerando até hoje. Ela é 10 anos mais jovem que eu. Ela casou com 19 anos e eu com 29. Eu estava pegando mania de solteirão já. E ela é natural de Chapeta? Não, ela é natural de Esquinambu. Eu acho que pertence à Palmeira, né? Esquinambu. O sogro trabalhava, arrendou uma granja. Depois foram para Miraguaí. Aí tinha munho, tinha 2 colônias de terra. Hoje em dia tinha casa e terreno em Portela. Hoje em dia não tem mais nada, né? Mas ela morava em Chapeta na época que o senhor conheceu. Na época. Ela cuidava da irmã dela, que tinha um nenê pequeno, o Tarcísio Samborski, que trabalha no IFE. E o casamento, como é que foi? Foi na igreja? O casamento foi na igreja. Daí choveu tanto que não puderam botar as latinhas atrás do carro, né? Chovia tanto. Eu morava ali embaixo. Morava numa casa, aí saí de lá pagando caro o aluguel. Fui morar lá na saída para Ancorá. Nós dividíamos a despesa da casa, né? Antigamente casava com... A moça era véu e grinalda, né? Hoje em dia nem uso mais. Poucos que usam. Seu Arnoldo, eu queria agora falar um pouco sobre a vida política do senhor e também um pouco da evolução política do município, né, da emancipação, né, da vila que se tornou município. O senhor pode nos contar um pouco? O senhor teve alguma participação nesse processo de emancipação? Sim, eu tive uma ampla participação. Tanto é que na política eu fui 10 anos vereador, tá, e depois fui candidato a prefeito. Perdemos por pouca diferença, mas o MDB era muito forte. Daí eu acompanhei. Houve um tempo que em Acorá anexou em Chapeta, eu era vereador na época. Aprovei a anexação. Depois houve condições e ela se emancipou, né? É isso, relativamente é isso. Me parece que em Acorá também tentou a emancipação na mesma época que Chapeta. Exatamente. Aí, como Chapeta tinha melhores condições, ficou Chapeta. Em Acorá, ficou um pouco para trás até adquirir condições, né? Para se emancipar. Hoje em dia, requer mais para a emancipação. Naquela época, não tinha muita coisa, mas era população e área. O Luiz Antônio falou do avô dele que veio da Itália, o Chapeta. Como? O Luiz Antônio falou do avô dele que veio da Itália, Chapeta. Contou um pouco. Falou. Tem um busto dele na praça aí. Foi um dos fundadores de Chapeta. O senhor está falando do Carlos Chapeta. Aham. Exatamente. Mas nessa época que em Acorá foi anexado a Chapeta,
tinham representantes em Acorá que eram eleitos? Tinha, me parece, que era Evoli Neves da Silva. Era o representante. Não me lembro de outros, mas esse eu devo estar lembrado que foi favorável à anexação e depois à emancipação. E como que foi a emancipação de Chiapeta? Emancipação? Naquela época, tinha área, tinha população, e não tinha muitas condições. Foi aprovada, então, a emancipação. Depois desenvolveu, né? Mas essa emancipação ela ocorreu durante a ditadura militar, né? No início da ditadura militar. Houve uma certa instabilidade no início, correto? Houve a ditadura militar, parece que durou 10 anos, a ditadura. Durou mais. Durou 20 anos. 20 anos. Foi demais, né? Mas a emancipação ela é um processo que tem uma consulta popular, né? De certa Sim. forma, ela é democrática. Porque Exatamente, a emancipação houve uma consulta popular. Até os nomes dos ditos interventores, né? Aí, o nome da lista tríplice não saiu nenhum. Saiu um tal de Zimmer, que era amigo do Amaral de Souza, né? E foi uma surpresa total, né? Que geralmente um da lista tríplice ficava, né? No tempo da ditadura, né? E o pessoal que estava querendo muito essa emancipação deu uma murchada com essa escolha do representante. Exatamente. Isso aí permanece até ao longo dos anos, né? Essa história ridícula, porque foi interventor quem não estava na lista, né? Havia uma lista tríplice com 3 nomes indicados. E nenhum deles foi escolhido. Nenhum deles foi eleito. Foi um outro, fora da lista. Acho que isso faz parte também da questão da ditadura, em que não há uma escuta da sociedade, né? É uma decisão que vem imposta. Me parece que no início também houve uma incerteza sobre a emancipação, porque como havia começado a ditadura, não sabia ao certo se tornaria município. Sim. Por conta da ditadura. Houve uma época de ditadura, era da pesada. Denunciaram o tal de Grupo dos 11. Vieram aqui, entrevistaram o cara, não deu nada. Não pôde provar nada, né? Mas era muito difícil. Na ditadura, eles tinham espião por tudo que é parte. E havia uma atuação policial mais enérgica? Não, exatamente. Eram poucos polícias, mas bastante enérgico, né? Parava o rodeio. Tinham medo da polícia. E as pessoas tinham medo? As pessoas tinham medo? Com medo. Respeitavam, né? Eles baixavam o cacete. E o que é esse grupo dos 11 que o senhor se referiu? Formava o grupo dos 11 que era contra a ditadura. Então, em muitas cidades, então você formava o grupo dos 11. E aqui não chegou a formar, mas denunciaram. Denunciaram o cara só porque era contra o governo, era do MDB, né? E como que foi no início, em questão de estrutura da administração, né? A primeira prefeitura, a primeira secretaria, como que foi feito esses prédios? Bom, a primeira prefeitura era o lado do salão, no prédio do Becker. Depois construíram, onde está até hoje a prefeitura, né? Então houve bastante evolução, né?
E como que era no início, assim, até questão de maquinário, as pessoas ajudavam? Tinha poucos maquinários. Tão pouco que o interventor tinha que ir a Porto Alegre daquele chip antigo, né? Hoje em dia tem bastante condições. Até maquinário, depois, quando adquirimos mais maquinário, a Anhacorá levou uma boa parte. Foi onde conseguiu também a emancipação, né? Mas não sei se existe agora maquinário. E desde que se tornou município, né? Quais são as maiores tradições aqui do município, que o senhor acha? Né, o senhor citou a Machada, talvez o CTG. Bom, as tradições eram o CTG, ali para a saída de Ancorá, que logo adiante entra a direita para Ancorá, né? E tinha procurar a galinha enterrada, né? Foi, foi o que eu me lembro das diversões. O que que era isso da galinha enterrada? Oi? O que que era essa galinha enterrada? Eles davam com um cacete e vendavam os olhos, tinha que achar a galinha. Dar uma paulada na galinha. Matava, mas aí ganhava a parada, né? Não tinha ouvido falar ainda dessa. Oi? Não tinha ouvido falar ainda dessa. Não, não. Mas eu lembro da época. Isso há muitos anos. E a praça ali era um gramado só, né? Hoje em dia tem bastante estrutura, né? E o senhor se recorda dos desfiles que ocorriam? O desfile, nós participávamos de muito desfile. Quando era diretor, professor, diretor, nós passava de frente ao palanque oficial e tinha bastante alunos, inclusive os ônibus transportavam os alunos do interior para o desfile, né? Hoje em dia transporta para aula, né? Bom, a gente já está quase encerrando, senhor Arnoldo. A Machada também o senhor acompanhou desde as primeiras edições? Eu acompanhei desde a primeira mateada até a última. Eu não participo muito, mas vou de vez em quando para dar uma olhada, né? Como que surgiu Mas é popular a mateada. Sim, é uma festa popular. Como que surgiu essa ideia? Eu acho que deve ter surgido com alguns representantes políticos aí. Não sei se foi prefeito, vereador. Foi alguém que influenciou bastante. Tem alguma história, né, que eu não tenha lhe perguntado sobre algum assunto que o senhor gostaria de relatar? Não, eu acho que, resumidamente, foi o que eu disse, né? Não lembro de mais nada. A gente fica mais velho, fica um pouco esquecido, né? Mas eu acho que a parte principal eu comentei. Faz parte, né, a questão da memória, mas é interessante, a gente vai exercitando, né, vai passeando por vários assuntos. Se a pessoa não lembra, não tem. Eu estou fazendo um livrinho de caça-palavra. Então é importante que, quando tu descobre uma palavra, tu fica faceiro, né? Eu não olho nas respostas, senão não tem graça, né? Às vezes demora a descobrir a palavra, mas eu insisto até descobrir. São ótimos exercícios de memorização, né? É. Bom, eu acho também que eu passei por todos os assuntos que eu tinha me programado. Talvez, eu não sei, o senhor poderia falar um pouco sobre a igreja? Não sei se o senhor teve essa participação na. Bom, a igreja não estava totalmente pronta, depois aprontaram. Hoje em dia existem várias igrejas, assembleia e diversificada, né? Antigamente
era só a Igreja Católica. Hoje em dia está bem diversificado, né? Nós não tinha padre. Tinha padre que vinha de alegria. É o mesmo que atendia em coral. Eu acho que é falecido Raimundo, Frei Raimundo. Daí era só a Igreja Católica. Não tinha praticamente a católica e a evangélica. Hoje em dia está bem diversificado. Tem vários ramos religiosos. E o senhor já ouviu falar da Fazenda Monte Alvão? Monte Alvão, o proprietário, era da família Chapeta, né? Inclusive, a Vitória Dávila Chapeta foi o que povoou, mediu as colônias aqui em Chapeta, né? Ele leva o nome dele, tradicional, Chapeta. Italiano, né? E esse Luiz Antônio deve plantar, acho que perto de 5.000 hectares. Os outros venderam as fazendas. Botaram praticamente fora. Venderam para os acampados no lugar dos índios lá. Vieram para cá. Tem a Nova Conquista, Cristo Rei e Novo Horizonte. Praticamente umas 100 famílias. Aí que evoluiu bastante Chapeta, que eles praticam a pequena propriedade, né? Principalmente a propriedade leiteira. E tanto é que aumentou o número de pessoas, aí que veio um padre administrar a paróquia. Padre permanente, né? Nós não temos 4.000 habitantes. 3.000 e pouco. O senhor estava se referindo aos reassentados? É, reassentado. Que vieram lá de Vicente Dutra, né? Deixaram a propriedade lá, os índios invadiram, estragaram tudo. E aí construíram uma nova vida aqui. E a Fazenda Monte Alvão foi a origem... É a origem da família Chapeta, Monte Alvão. Que antigamente era conhecido que Monte Alvão, né? E as Brancas, o senhor já ouviu falar? As Brancas, no meu tempo, tinha muita madeira de lei. O Conra, que tinha serraria, que foi prefeito também, trazia toras e torra, puxado a boi, uma meia dúzia de boi, com carroça. E eu lembro, lendo o livro da história de Chapeta, eu achava que Chapeta tinha muita lemoa, por isso chamava as Brancas. Mas não é. Era a ideia do gado branco que tinha. Tanto é que o Chapeta, eu acho que era avô do Luiz Antônio, quando Prestes invadiu o lugar, daí pegou várias cabeças de gado e um produtor. Aí o Chapeta mandou o intermediário, dizendo, por favor, me deixa o boi, a reprodução. Daí ele deixou, né? Tanto é que ali Nova Ramada, houve combate. Daí então houve extravio das redes. Tanto é que os colonos pegavam um ou outro, matavam, né? E aí, eu acho que a família Prestes perdeu, né? Bom, a gente está se encaminhando então para a finalização. O senhor inicialmente falou, né, da sua origem italiana e alemã. Quais heranças o senhor acha que herdou dessa origem familiar dos italianos e alemãos? O italiano é a polenta, né? O alemão é chucrute. O queijo, chucrute, né? É isso que verdade. E a tradição é as festas, né? Que participavam bastante. Bom, qual o senhor acha que é a importância de resgatar o passado? Eu acho que é importante resgatar o passado,
porque não pensa no passado, não prevê o futuro também, não prevê o presente e o futuro, né? E nós somos consequência do passado, né? Por isso é importante a gente sempre ter na memória. O senhor acha que é importante realizar projetos como esse, em que a gente faz o resgate através da memória das pessoas? Eu acho que é importante porque vocês estão resgatando a memória do que aconteceu, consultando pessoas antigas que vivenciaram essa época. Então, é muito importante esse resgate aí. Tem alguma mensagem final que o senhor gostaria de deixar para sua família, para os seus netos, bisnetos, que vão poder assistir esse vídeo? Não, eu agradeço a vinda de vocês, a participação, e desejo às minhas filhas e aos netos que eles encontrem mais facilidade na vida do que nós encontramos. E que eles lembram sempre que o que passou não deve ser esquecido nunca, né? O senhor quer deixar uma mensagem para o futuro de Chapeta? Eu acho que Chapeta está em franco desenvolvimento, graças às administrações anteriores. Então, todo mundo prevê o progresso do município, cada vez mais amplo e mais para frente.